essa era a primeira parte do problema. A segunda parte do problema diz o seguinte: imagina que você tem essa força aqui de aplicação, a força externa, que não está assim na horizontal, mas que está sendo aplicada num ângulo θ. Então, vamos redesenhar o nosso problema. Aqui tem a caixa, aqui tem a força aplicada no ângulo θ. Qual a velocidade, qual é esse ângulo θ para que a velocidade final seja máxima? Então, você pode pensar o seguinte, você pode pensar que se você aplicar num θ igual a 0, força horizontal, você tem a velocidade máxima, mas isso não é verdade. Por quê? Porque se você tem uma força aplicada assim, o que acontece é que se a caixa está em equilíbrio, não está saindo nem indo para baixo no chão, nem colapsando no chão, você tem aqui a força gravitacional e a força normal aqui. Se você tem uma parte da força aplicada que compensa a força normal vai ser menor. O que acontece se a força normal é menor? A força de atrito é menor, porque a força de atrito depende da força normal, certo? A força de atrito é igual a μ vezes a normal. Então, nesse caso, compensa você aplicar num ângulo, porque você vai estar diminuindo a força normal. Quando você diminui a força normal, você diminui a força de atrito. Você está compensando o atrito entre a caixa e a superfície, fazendo com que a caixa suba um pouco e não tenha tanto atrito com a superfície. Então, isso daqui, esse exercício pede para calcular esse θ. Tem várias coisas aqui que são um pouco mais avançadas do que vocês já viram em cálculo nesse momento, mas eu vou explicando. Ok, então o setup é a mesma coisa, a gente tem agora aqui o que a gente tinha antes, vamos nos basear no que a gente tinha antes. Ó, mesma coisa, a gente tem terra, caixa, superfície, então a gente tem essa equação. Então, WF, isso daqui é força, não, vamos começar assim. Ok. Esse exemplo tá ficando super longo, mas vou dividir em duas partes, então. Ok, tem isso daqui. A gente tem em X, WF da força em X vai ser a força aplicada em X vezes o deslocamento em X. A força aplicada em X, ó, a gente faz como o nosso amigo Bach, não vamos fazer mais como Beethoven, e a gente faz a decomposição da força aplicada aqui, aqui é θ, isso daqui é a força que está junto com θ, então é adjacente, então é cosseno. E essa daqui é a oposta, então é com seno, tá? E seno de θ. Então aqui em X, o trabalho dessa força é FAP cosseno de θ delta X, ok? Então vamos guardar isso daqui. Em Y, a gente tem que analisar as forças. Em Y, a gente tem força normal, mais essa FAP seno de θ. Se você soma essas duas coisas, elas vão compensar o FG, ok? Então, a gente tem aqui FAP seno de θ, mais N é igual a FG, que é MG. Então, a nossa normal é MG menos FAP seno de θ. E essa é a nossa segunda equação. Ok. Vamos usar
essa equação que relaciona variação de energia com trabalho externo. Então, ΔK mais ΔU mais ΔE interno. Isso daqui é zero. Isso daqui é meio de mVF ao quadrado, menos zero, porque a energia inicial é zero. Cinética inicial é zero, mais variação da energia interna, que eu mostrei para vocês do jeito correto já, que é FAT vezes ΔX. Aqui a gente tem nossas contas. Ok. O que precisamos substituir aqui? Vamos refazer isso aqui. WF é igual a K final menos K inicial, K final menos K inicial, mais FAT ΔX. O que eu fiz? FAT. Tá certo. Ok, ΔX. Ok. Vamos isolar esse KF. KF é igual a WF menos FAT ΔX. Então, vamos usar as duas equações 1 e 2 aqui. Equação 1, FAP, cosseno de θ, ΔX, e FAT, então, lembra, FAT, μ vezes N. Então, é μ vezes, então aqui a gente vai colocar a equação 2, aqui a gente vai colocar a equação 1. μ vezes N, μ, K vezes mg menos FAP, seno de θ, e multiplica ΔX. Ok? Tá certo. Vamos escrever isso daqui mais bonitinho. FAP, cosseno de θ, ΔX, menos μk, mg ΔX, menos mais FAP, seno de θ, ΔX. Ok. Daí o problema está pedindo o seguinte: qual é o θ para você ter uma velocidade máxima? Vocês vão aprender em cálculo que quando a gente faz a derivada de uma coisa em relação a uma quantidade e isso é zero, então quando a derivada é zero, significa que você tem uma função que está mudando de sinal. Então, pode ser uma função assim, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, a derivada da função, a tangente da curva, nesse ponto da função, é zero. Então, ela está passando aqui de valores negativos para valores positivos. Ou é assim, passando de valores positivos para valores negativos. Então, quando você tem isso, derivada igual a zero, significa que você tem um mínimo ou máximo da tua função. Aqui a gente quer um máximo do K, que significa o máximo da velocidade, certo? K é mv ao quadrado sobre 2. Então, se você tem o máximo da energia cinética, você tem o máximo da velocidade. Em relação ao θ. Isso daqui eu estou igualando ao zero. Isso daqui pode ser o máximo ou pode ser o mínimo. Você pode provar que é o máximo fazendo a segunda derivada e vendo se a segunda derivada tem valor positivo ou negativo. Mas, enfim, isso vocês vão ver em cálculo, mas intuitivamente isso daqui vai te dar o valor máximo da energia cinética. Por quê? Porque se você aumenta o AP, você vai compensando o anormal vai diminuindo, certo? Então, isso é bom, porque você vai diminuir a força de atrito. Mas depois chega um momento que você se você vai demais, sua força aplicada vai num ângulo muito grande, você está diminuindo muito a força aplicada na horizontal. Então, daí a velocidade não vai ser mais tão grande, apesar de você estar compensando o normal aqui, e a força de atrito diminuir, você não tem mais tanta força empurrando. No caso extremo, você tem a força aplicada ortogonal aqui, e daí não tem nenhum deslocamento, certo? Então, o que a gente vai calcular aqui vai ser o máximo, realmente. Vocês podem fazer a derivada segunda se quiserem, já sabem como isso se trata.
Ok, então a gente tem que fazer a derivada dessa função aqui em relação a θ. Então tem uma derivada que eu não ensinei para vocês, que é a derivada de funções trigonométricas. A derivada do cosseno, a derivada do seno em relação a θ dá o cosseno. E a derivada do cosseno em relação a θ dá o menos seno. Então, pensem isso como uma verdade, vocês vão ter isso provado para vocês em cálculo, rigorosamente, com limites, mas é assim que funciona, parece razoável, né? Porque o seno e o cosseno estão sempre juntos. Então, vamos aplicar isso aqui nessa equação. A gente tem, então, kf, derivada de kf em relação a θ, então aqui a gente tem derivada do cosseno, dá menos seno, então FAP repete, delta AX repete, seno, e aqui a gente tem a derivada aqui em relação a θ é zero, porque não tem a relação com θ, esse termo, e aqui é cosseno, então FAP. Eu acho que eu troquei essas... Ah, não, tá certo. FAP, cosseno θ, delta x. E a gente quer que isso seja máximo, então a gente iguala isso a zero. Então a gente tem menos FAP delta x, seno de θ. Se eu passo daqui para o outro lado, fica mais, né? É igual a FAP delta x. Eu esqueci o mi aqui, quando eu multipliquei aqui, faltou mi. Então aqui faltou o mi, achando que tá faltando mi na história. Multiplica o mi k, cosseno de θ. Então, ó, o FAP e o FAP somem, o delta x e o delta x somem, a gente fica só uma expressão que depende de θ e de mi. Então, passando o cosseno de θ para o outro lado, a gente fica seno de θ dividido por cosseno de θ, que é a tangente de θ, é igual a μk. Então, a gente tem que calcular o arco cuja tangente é 0,15. Qual que é esse ângulo? Vamos fazer aqui. Arco tangente de 0,15. Se eu quero isso em graus, isso me dá 8,5 graus. Dois significativos, 8,5 graus. Ok, então é um ângulozinho pequeno, não é muito grande. Se você passa desse ângulo, você está diminuindo muito a força horizontal que você está aplicando, mas se você dá esse ângulozinho, você diminui o suficiente a força normal para que a velocidade seja máxima.